Fala, coleguinha do YouTube, tudo certo com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar, como vocês acabaram de ver, sobre a Primavera dos Povos. Mas, Everton, por que um evento histórico recebeu um nome desse, de Primavera dos Povos? O que tem a ver a estação do ano com um evento histórico? Foi porque esse movimento só ocorreu na primavera? Não é bem isso, tá? E o que é, então, o significado da primavera para a história? A primavera é quando um movimento revolucionário que vai ocorrer na Europa, né? Nesse momento, porque em outro momento você já deve ter ouvido falar, ou já estudou, inclusive, na escola, a Primavera Árabe. O que tem a ver uma coisa com a outra? Um interfere na outra? Não é bem por aí, tá bom? Mas o significado da primavera pode servir também lá para a Primavera Árabe em partes. Por quê? Porque é um movimento revolucionário que envolve grupos distintos, de ideias distintas. Mas essas ideias vão gerar transformações políticas, tá bom? Então nós estamos falando de um evento que vai ocorrer desde a ocupação de Napoleão no governo francês e que vai até quase o final do século XIX. Ou seja, a Primavera dos Povos é o evento que liga o final da Revolução Francesa à Primeira Guerra Mundial. É esse período aqui que vai ocorrer de 1789 e que vai até 1914, que nós vamos estudar na aula de hoje. É um momento de grandes transformações políticas no cenário europeu, sobretudo na região da Europa Ocidental, né? Os países que a gente normalmente já estuda quando se fala em Europa dentro de história, né? Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, Espanha. Esses países também vão ser influenciados por esses ideais? Com toda certeza, né? Mas muito mais fortemente naquelas nações que vão ser chamadas de nações imperialistas. Porque, como eu disse agora mesmo, esse evento vai ligar as transformações que foram geradas pelas revoluções burguesas até chegar à Primeira Guerra Mundial. Então, vamos fazer um retrospecto aqui sobre aquilo que a gente já estudou na aula sobre o governo napoleônico, que inclusive tem aqui nesse canal. Se você ainda não assistiu essa aula, dá uma passada por lá, porque para a gente entender o que foi a Primavera dos Povos, a gente tem que entender um pouquinho do governo de Napoleão também. Em 1799, Napoleão, né, ou Napoleão I, né, vai assumir o governo da França. E ele vai transformar a França em um império, né? Como você já sabe, Napoleão se autocoroou, né, como imperador da França, e ele vai começar um processo de expansionismo pela Europa, e vai conquistar vários territórios, inclusive. Além disso, Napoleão vai decretar o bloqueio continental para atingir diretamente a economia inglesa, né? Porque ele queria, com isso, se tornar a nação mais potente do mundo, economicamente falando, politicamente falando até então. Só que aí, em 1815, na Batalha de Waterloo, Napoleão vai perder essa batalha, vai perder essa guerra, ele foi exilado e, posteriormente, ele morreu, né? Em 1820, Napoleão faleceu. E depois disso tudo, depois do governo napoleônico, depois que passou todo o período do seu governo, vai ocorrer aquilo que a gente chama de Tratado de Viena, que vai começar em setembro de 1814 e vai até o início de 1815. O que vai ocorrer nesse Tratado de Viena? As principais potências daquele período que foram conquistadas por Napoleão e que o derrotaram na Batalha de Waterloo e nas outras guerras que vieram antes, melhor dizendo, até essa batalha, vão se reunir em Viena, na Áustria, e vão redefinir o mapa geopolítico da Europa e também vão definir o novo sistema político europeu. E nessa reunião vai ser formada aquilo que a gente chama de a Santa Aliança, né? Recebeu esse nome
pela característica dos países que participaram desse grupo, né? Que foram Rússia, Áustria e uma região que nesse momento se chamava Prússia, né? A Prússia hoje em dia, pessoal, é uma parte do território da Alemanha. Naquele momento era chamado de Prússia, tá? E qual era o objetivo desse grupo chamado de Santa Aliança? Eles tinham como objetivo restabelecer o absolutismo na Europa. Por que eles queriam restabelecer esse absolutismo? Porque eles tinham medo que novas revoluções burguesas ocorressem e acabasse de vez com a chance e a oportunidade dos monarcas absolutistas se manterem no poder. E a Inglaterra, por sua vez, vai apoiar esse movimento. Mas, Everton, a Inglaterra também não tinha passado por uma revolução burguesa, né, que até gerou a morte do rei Carlos I e tudo mais? Sim. Por que a Inglaterra, que já era uma monarquia parlamentarista, apoia a volta do absolutismo nas outras nações? Porque ela tinha medo de que essas nações se tornassem concorrência de mercado para a Inglaterra. Ou seja, foi interessante para os ingleses apoiar a volta do absolutismo para que eles continuassem sendo a principal potência econômica até então. E com isso, na França vai ser restabelecido a dinastia Bourbon, ou seja, a dinastia lá do rei Luís XVI, que havia sido decapitado em consequência da Revolução Francesa. E quem vai entrar no lugar de Luís XVI, que já estava morto há muito tempo? O seu irmão Luís XVIII, que inclusive Luís XVIII já tinha entrado no governo da França, né? Só que Napoleão conquista, ele sai, e aí após essa morte de Napoleão, a gente tem o retorno da dinastia Bourbon. Governou a França, né, até 1825, ele governou a França por 10 anos. De 1815, quando Napoleão foi preso, até 1825. E o seu sucessor também foi um outro irmão dele, que se chamava Carlos X. Mas o absolutismo francês, no período de Luís XVIII e de Carlos X, foi um absolutismo aos moldes de Luís XIV lá, onde o Estado sou eu e eu governo sozinho e eu sou o centro da França e ninguém mais manda como eu? Não era o mesmo nível de absolutismo. O modelo adotado politicamente falando foi a monarquia constitucional, ou seja, um governo onde o parlamento tem força, tem voz e tem vez. E por esse motivo, o governo, sobretudo de Carlos X, passou por várias crises, né? Pois o povo não aceitava o restabelecimento do absolutismo. O que faz todo sentido, né, meus amigos e minhas amigas e meus amigos? Por quê? Lá na França tinha ocorrido a principal revolução burguesa do mundo, que foi o que inspirou as ideias liberais, né, para todos os lugares. Isso fez com que Carlos X caísse em 1830, ou seja, ele abdica do cargo porque ele não vê uma forma de estabelecer aquele absolutismo que já havia ocorrido na França alguns anos antes, na dinastia de sua própria família. E aí nós temos então uma mudança de dinastia. Sai a família Bourbon e entra Luís Felipe I, né? Que foi chamado no momento de sua chegada ao poder de o rei burguês. Por quê? Porque para ele entrar no poder, ele apoiou tanto o parlamento quanto a burguesia francesa, né? Seu discurso era voltado para uma política liberalista. Observem que interessante, ele entra com um discurso voltado para aqueles ideais lá da Revolução Francesa. E com isso ele consegue o apoio tanto do parlamento, da nobreza, quanto da burguesia. E a monarquia constitucional estava sendo apoiada por ele até então.
Mas e na prática, quando ele entra no poder, ele realmente agiu desse modo? Luiz Felipe, na verdade, se tornou um rei autoritário, né? E ele vai começar a apoiar a política econômica e fronteirista, vamos dizer assim, né, da Inglaterra, para autoafirmar o seu poder. Ele vai perseguir a imprensa, ele vai dizer que o parlamento francês não servia para nada, e as maiores camadas sociais da França também vão deixar de ser atendidas no governo dele. E quem formava as principais camadas francesas no período do governo de Luiz Felipe? Nós vamos ter os liberais, nós vamos ter os republicanos, que é o que formavam a classe média francesa nesse momento, e nós vamos ter o proletariado. Até porque Luiz Felipe I vai governar a França entre 1830 e 1848. E esse é um momento que o mundo já está passando pela Segunda Revolução Francesa, ou seja, pela formação dos sindicatos, pela luta da diminuição da jornada de trabalho. Lembrando que nesse momento as empresas que existiam faziam com que seus trabalhadores ficassem ali por 16 horas, 18 horas. Então nós temos um proletariado muito grandioso nesse momento, principalmente na Inglaterra e na França. Então nós temos aí essas três classes sociais que vão não ser mais atendidas pelo rei. E aí é nesse contexto que vai surgir o discurso de dois caras muito importantes para a história de um modo geral, que foram Karl Marx e Friedrich Engels, que vão escrever um manifesto que, assim como o próprio nome, ficou conhecido como o Manifesto Comunista, né? Ele foi escrito em 1848 e ele caracterizou a insatisfação dos proletariados aos governos que foram desenvolvidos após a Revolução Francesa. E aí a gente abre um parênteses aqui rapidinho para lembrar uma coisa. Quais são as principais ideias da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. E isso na sua ampla organização e desenvolvimento. E era isso que estava acontecendo nas nações europeias pós-revoluções burguesas? Não! E foi isso que inspirou Karl Marx e Friedrich Engels a escrever o Manifesto Comunista, né? Hoje a gente conhece essa obra como um livro, mas na época ele apareceu de forma de panfletagem, como um manifesto mesmo, como um modo de insatisfação. Inclusive eu vou deixar aqui uma indicação, se você quer ver um pouco mais sobre isso, assista um filme que se chama O Jovem Marx. É um filme muito interessante que mostra essa popularização do Manifesto Comunista. O interessante dessa obra é que dentro dela nós temos algumas célebres frases, né, que são popularizadas até hoje em movimentos de esquerda, como por exemplo, um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. E a outra frase que ficou celebremente conhecida, mais famosa ainda, né, foi: proletários de todos os países, univos. Observem que os grandes movimentos sindicais, os grandes movimentos ligados ao pensamento socialista, científico sobretudo, ou comunista de um modo geral, estão ligados a esses discursos, né? Que para uns vai ser problematizado, para outros vai ser defendido, mas nesse momento a gente tem que entender o quê? Que os grupos sociais da França, da Inglaterra, da Alemanha, dos países que estão diretamente envolvidos nesse evento conhecido como Primavera dos Povos, está efervescendo a sociedade. E é por isso que a gente usa a metáfora da primavera, porque para chegar nas flores, as árvores, o ecossistema de um modo geral, teve que passar por profundas transformações que geraram dor, que geraram sofrimento àquele organismo vivo, para que ele florescesse novamente. O que gerou a dor? A transformação, as revoluções burguesas. Não dizendo que as revoluções burguesas foram ruins, mas elas geraram marcas na sociedade.
E quando a sociedade chega nesse momento, ela quer o quê? Que os ideais das revoluções burguesas fossem postos em prática. E eles estão vendo que os governantes daquele momento estão querendo, na verdade, voltar lá para o ponto de partida, que é o absolutismo. E a população, seja classe média, seja rica ou seja o proletariado, vai dizer o quê? Não, a gente não quer voltar para esse momento mais não. A gente viu que esse momento, o que está acontecendo, na verdade, é uma grande exploração das parcelas mais pobres da sociedade e, de um modo geral, a economia fica concentrada na mão dos reis, o que não gera desenvolvimento total para a nação. A gente quer, sim, a monarquia, mas que a monarquia seja constitucional, parlamentarista, onde o povo tem voz, tem vez e tem participação política. Existiram também grupos que defendiam tanto a dinastia Bourbon, né, insatisfeitos com o governo de Luís Filipe I, né, e também existiam um grupo, né, que cresceu nesse momento, que era chamado de bonapartistas, né? E como a população francesa estava muito insatisfeita com o governo de Filipe I, ele abdica do cargo e se exila, né? Inclusive, existe algumas narrativas que vai dizer que Luís Filipe I foi exilado na Inglaterra, não se esquecendo que ele se aproximou da política inglesa aí, né? E quem vai assumir o governo da França nesse momento? O sobrinho de Napoleão, né? Que foi intitulado como Napoleão III, né? Ele vai acabar com a monarquia na França e ele vai criar aquilo que foi chamada de Segunda República Francesa. A Primeira República foi quando mesmo, pessoal? Lá no governo dos jacobinos, lá depois da fase do terror, com Robespierre, né? O uso da guilhotina direto, vocês se lembram disso. A Segunda República Francesa vai acontecer, melhor dizendo, agora, com Napoleão III. O seu governo foi desde 1848 até 1952. Mas calma, essa é a fase republicana. 4 anos, tá? E o que vai acontecer nesse momento de interessante, né, dentro do governo de Napoleão III? Ele vai estabelecer o sufrágio universal. Ou seja, a partir de 1848 na França, toda a população podia votar. Olha que fantástico! Todas as pessoas, né, na França, toda a parcela adulta francesa poderia votar, inclusive as mulheres, inclusive os analfabetos, todo mundo aí. Mas com isso a gente vai ter o crescimento de uma oposição dentro do Congresso, porque obviamente o parlamento ainda era dominado em sua grande maioria por membros da nobreza e da burguesia mais abastada, mais rica, que vão ver uma medida como essa com maus olhos. Aí Napoleão fala assim, então vocês não querem que a nação seja republicana não, vocês não querem a participação do povo não. Então tá bom, parlamento, pode ir embora para casa que eu não preciso de vocês mais não. Ele suprime o parlamento francês, ou seja, dissolve, extingue o parlamento francês. E a partir de 1852 ele dá um golpe e se torna o quê? Imperador da França. A exemplo do titio lá, anos antes, né? Em 1799, Napoleão III também vai se tornar imperador francês. E ele continua no poder de 1852 até 1870. Então nós temos aí um grande período de seu governo e é o que nós vamos falar aqui agora. Outros países também vão ser influenciados por essa onda de desenvolvimento de ideias políticas. E nesse momento a gente também tem que citar aquilo que a gente chama de pangermanismo, tá? Como eu disse mais no início, a Alemanha nesse momento não é, geograficamente falando, do tamanho que ela é hoje, né? Ela era formada por vários reinos. Cada região da Alemanha era um reino diferente. E nesse momento, a Alemanha vai passar pela unificação de seus territórios, criando a ideia daquilo que foi chamado de pangermanismo.
E por esse motivo, vai ocorrer também um conflito entre a Alemanha e a França. E esse conflito é muito importante que vocês entendam, porque uma das principais consequências desse conflito foi uma das razões da Primeira Guerra Mundial. Observem, então, que nós estamos fechando a nossa linha do tempo até o século XX, né? Uma das razões pelo qual vai ocorrer a Primeira Guerra Mundial é em decorrência a esse conflito que nós vamos caracterizar aqui agora, que foi a Guerra Franco-Prussiana, ou seja, a guerra entre as terras da França e as terras da Alemanha. A França vai entrar em guerra contra a Prússia, que era um desses territórios alemães aí, querendo aumentar seu território e criar o Estado alemão. Ou seja, nós temos aí um conflito entre dois territórios no intuito de desenvolvimento de terra. Lembrando que a França voltou a ser um império. E o que caracteriza o império? Expansão territorial. O imperador é imperador por quê? Porque ele vai dominar terras de outros povos para fortalecer o seu poder e o seu governo. Do lado prussiano, a guerra foi comandada por um cara chamado Otto von Bismarck. Por que é importante saber sobre esse cara? Porque ele foi um dos caras que inspirou Hitler a fazer tudo o que fez no Terceiro Reich lá. E ele vai vencer a França e coroa o novo imperador da Alemanha, né? O Kaiser, né? Ou Kaiser, né? Que foi Guilherme. O Império Alemão durou até o final da Primeira Guerra Mundial. Então observem que as transformações que vão ocorrer aqui são muito importantes. E como eu disse para vocês, um dos motivos que gerou a Primeira Guerra Mundial foi uma das consequências dessa guerra aqui, que foi quando a França perdeu um território que se chamava Alsácia e Lorena, que eram duas cidades francesas que eram fortes produtoras de ferro e carvão, respectivamente. Para um período de revolução industrial, produzir ferro e carvão também é produzir energia elétrica, combustíveis, desenvolvimento de empregos, ou seja, nós temos aí um grande motivo sim de conflito, né, que vai eclodir na Primeira Guerra Mundial, uma das razões. E toda essa movimentação que está ocorrendo na Europa, a formação do Império Alemão, as transformações políticas na França, faz com que o proletariado começasse a brotar mais ideias ainda. E o povo, né, estava visivelmente insatisfeito com essa guerra. Por quê? Porque uma guerra gera muito custo, né? Mas na hora de repartir o lucro da guerra, o povo vai ganhar alguma coisa com isso? Obviamente que não, né? E Paris vai se tornar uma cidade, então, dominada pelos trabalhadores, que foi um período chamado de Comuna de Paris. Esse evento não vai ficar especificamente apenas para Paris, tá? Também vai chegar em Marsella, vai chegar em Lyon. E ele é claramente um período, né? Já que nós temos aí uma dominação dos trabalhadores, politicamente falando, vai ser um período dominado pela influência do pensamento marxista, né? O povo vai fechar suas cidades e governar a partir dos ideais do quê? Do Manifesto Comunista. E aí você pode pensar agora, Everton, mas isso é importante para o Enem? É claro que sim, meus coleguinhas. Por quê? Porque esse é um momento que os ideais socialistas, anarquistas, comunistas, de um modo geral, eles vão começar a se popularizar pela Europa, né? E a gente sabe que lá no século XX também, uma grande revolução ocorreu baseada nesses ideais, que foi a Revolução Russa, né? Que foi o período onde a gente tem a maior experiência de um governo de esquerda aí. Mas é claro que também teve seus problemas, que inclusive nós também já temos vídeos sobre esse tema aqui no nosso canal. Se você ainda não viu, corre lá para assistir também para você entender
porque que a Revolução Russa teve também seus problemas. E o Brasil foi influenciado também pela Primavera dos Povos? É claro que sim, gente. Aqui no Brasil, em 1848, vai ocorrer uma revolta que ficou conhecida como Revolução Praieira. Eu prefiro chamar de Revolta Praieira, tá? Que ocorreu lá no Pernambuco, e as ideias que estavam em efervescência lá na Europa vão chegar aqui no Brasil e fazer com que esse grupo, né, lutasse especificamente contra o quê? Contra o poder moderador. Se você se lembra do período do Brasil Império, Dom Pedro I instituiu o quarto nível de poder na Constituição de 1824, que foi o poder moderador, onde o imperador concentrava o poder em suas mãos. A gente pode dizer que essa é a fase absolutista da política brasileira? A gente pode relacionar o absolutismo, né? Mas a gente não pode dizer que foi uma fase absolutista no seu todo, porque existiam outros níveis de poder também. É claro que o imperador tinha mais domínio de poder? Sim. E por isso que a gente vai relacionar ao absolutismo, tá bom? O que mais que eles reivindicavam? A liberdade de imprensa. Lembrando que em 1848 a gente já está no governo de Dom Pedro II. Eu voltei lá no Dom Pedro I por causa da instituição do poder moderador, tudo bem? Mas em 1848 nós já temos Dom Pedro II no poder. Então esse povo lá na Revolução Praieira vai lutar pela liberdade de imprensa, ou seja, pela liberdade que os jornais tivessem de poder argumentar a partir da sua própria linha de pensamento, o fim desse absolutismo, ou seja, o fim do poder moderador, e acabar com a influência portuguesa no Brasil. Afinal de contas, o Brasil já era independente de Portugal desde 1822, mas ainda existiam muitos portugueses no Brasil que inclusive defendiam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Então observem como essa luta foi importante para nós aqui. Então, em resumo, o que a gente chama de Primavera dos Povos? É esse momento da efervescência de ideologias que vai acontecer lá na Europa, que vai criticar ou reivindicar novos sistemas políticos e que vai fazer com que novas transformações ocorressem nas políticas dos principais países da Europa Ocidental e que vai ligar a história, né, das revoluções burguesas, lá da Revolução Francesa, por exemplo, até a Primeira Guerra Mundial. É claro que outros eventos vão ocorrer nesse mesmo momento, como a Revolução Francesa, a sua segunda fase, a formação de sindicatos, ou seja, nós temos grandes eventos aí que vão iniciar lá no final do século XVIII e vão até o século XIX. Gostou desse vídeo? Curte ele, compartilha nos grupos aí da sua escola, da sua faculdade, dos seus grupos de discussão. Vamos fazer esse canal crescer juntos? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e corre, 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 que aqui tem história. Até a próxima!